está então dando continuidade, né, à nossa aula. Hoje eu termino. Hoje eu termino. Se o mineiro deixar, né? Pois sim, Maria. Então, os dons, né, a perfeição dos dons nas virtudes. Então, a gente vai entender, né, por que os dons precisam serem aperfeiçoados. Os dons não, as virtudes. Por que as virtudes precisam serem aperfeiçoadas, né, na nossa vida, né? Quais são as virtudes teologais, gente? Quais são as virtudes teologais? Fé, esperança e caridade. Fé, esperança e caridade. Fé, esperança e caridade. São as 3 virtudes teologais, as virtudes infusas que nós recebemos quando mesmo? Quando nós recebemos essas virtudes? No batismo. No batismo. No batismo nós recebemos essas 3 virtudes: fé, esperança e caridade. Então hoje a gente vai ver por que essas virtudes elas não se desenvolvem de uma forma tão perfeita em nós, né? Tão perfeita em nós. Por que elas não desenvolvem tão perfeitamente em nós, né? Então vamos lá. Os dons do Espírito Santo são absolutamente necessários para a perfeição das virtudes infusas, tá? Então, os dons do Espírito Santo são absolutamente necessários para a perfeição das virtudes infusas, para chegar à plena perfeição, para a salvação eterna. As virtudes, ao serem recebidas nas faculdades da alma, as virtudes são recebidas aonde, gente? Nas faculdades da alma. E quais são as faculdades da alma? Inteligência. Quais são as faculdades da alma? Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Quais são as faculdades da alma, gente? Ai. Não. Não, disse. Olha só. Tem informação, irmã. Quais são as faculdades da alma, meus irmãos? Memória e inteligência. Amém. Faltou uma. A dona Maria salvou a pátria. Ela copiou também na rádio dela? Claro, você copia aqui, ó. Viu? Ela copia e estuda, né? Gente, quais são as faculdades da nossa alma? Memória, vontade e inteligência. Quais são, Jefferson? Memória, vontade. Minha mãe tinha mãe dele falar, você não tá bom das faculdades, né? Memória e inteligência. Vamos aprender, tá? Então, e quando eu falo de faculdade, eu estou falando de espírito, tá? Espírito. Por isso que é importante vocês estudarem, tá? Quando eu falo de faculdades da alma, eu estou falando de espírito. Vontade, inteligência. Vontade, inteligência, faculdades da alma, eu estou falando de espírito. Entendeu? O espírito que está em mim, tá? As faculdades, vontade e inteligência. Então, olha aqui, ó. Vamos ver que as virtudes são recebidas nas faculdades da alma. Olha aqui, ó. Alguém tá alguma coisa para escrever? A virtude da vontade aperfeiçoa a faculdade, ó, a virtude caridade aperfeiçoa a faculdade da vontade.
Isso aqui é teologia, tá? Pessoa. Ó, cara, vou pegar o mineirinho. Não, irmã, pelo amor de Deus. Vou pegar ele. Tá sem escrever A nada. minha esposa levou o negócio pra lá, irmã. Levou também o caderno e a caneta. Adriana. Eu tô com um caderno, mas não tô com faculdade. Eu tenho uma caneta. Se é por causa disso, eu tenho uma caneta. Não, pega caneta de pessoas. A gente que presta tem uma folha pra Cadê o ele. celular? É, Cadê o celular? Tá com o quê, mineirinho? Porque tem Covid. Sou nariz. Olha, ela arrumou o celular, ó. Ah, Você já passou álcool? Você passou álcool? Ó, vamos aprender isso hoje. Isso é muito importante, tá, gente? Ó, a virtude da caridade. A virtude da caridade. Quem faltou, vocês vão passar para ela, porque domingo que vem eu vou fazer essa pergunta, tá? Eu quero na ponta da língua. Caridade. A virtude da caridade aperfeiçoa aperfeiçoa Minha esposa falou pra você trocar a caneta. aperfeiçoa Deus. a vontade. A virtude da caridade aperfeiçoa a vontade. Certo? A virtude da esperança. Vai ser muito interessante isso. A virtude da esperança aperfeiçoa a memória. Eu preciso da esperança, então, viu? Que tá ruim minha memória. Aperfeiçoa a memória. A virtude da fé aperfeiçoa a inteligência. Viu que interessante? Então, nós temos aí as 3 virtudes teologais e as faculdades da alma, né? As faculdades da alma. Então, as virtudes teologais vão aperfeiçoando as faculdades da alma, né? Então, quando eu falo de faculdade, eu estou falando de espírito, tá? Os animais não têm essas faculdades, tá, gente? Os animais não têm essas faculdades. Qual é a diferença nossa para os animais? Os animais não têm essas faculdades. Então, 3 faculdades, são 3 faculdades. Então. 3 faculdades. Memória, inteligência Inteligência. e vontade, né? Essas 3 faculdades que é o espírito, né? O espírito que nós temos em nós, né? Então, as virtudes estão, como fala aqui, né? As virtudes, ao serem recebidas nas faculdades da alma. Então, as virtudes são recebidas nas faculdades da alma. A fé, a esperança, a caridade, as 4 virtudes cardeais. Alguém sabe quais são as 4 virtudes cardeais? Alguém lembra quais são? As 4 virtudes cardeais? Não. São coisas de catequese, que a gente vai esquecendo, né? As 4 virtudes cardeais, que são como dobradiça na nossa alma, né? Que é a temperança, a justiça, a prudência. Já fui reprovada. Qual que é a primeira, irmã? Ó, temperança, Já fui reprovada. justiça, Esperança ainda, irmã. temperança, Justiça. prudência, fortaleza. 4 virtudes cardeais. As 4 virtudes cardeais que nós temos. Essas são virtudes morais.
tá? Virtudes morais. Justiça, temperança, fortaleza, prudência. Essas Os são pontos as cardeais. As virtudes cardeais. Da Tá? alma, né? Isso, elas também estão na nossa alma, As outras 3 a gente recebe no batismo. no batismo. Mas essas também a gente recebe também no batismo também. Essas 3 virtudes, elas podem ser adquiridas e podem ser infusas. Essas daí, né? E daí, aí vem as outras, né? Que as outras são as virtudes, né? Adquiridas. Quais são as virtudes adquiridas? Humildade, paciência, fidelidade. Irmão, você falou sobre as morais, eu não entendi. São as virtudes, as 4 virtudes, essas são morais, né? Que nos leva a ter uma vida digna. Então, mas essas são as cardeais ou as morais? É Não, isso que eu tô pode entendendo. colocar as duas, Ah, tá? Cardeais. O que é temperança, irmão? Temperança é você ter um equilíbrio, entendeu? É você começar a beber e saber parar. Isso é temperança. É você saber parar. Conhecer o seu limite. Isso. É Tem um você ponto de equilíbrio, ter um né? equilíbrio. Você saber aonde você tem que parar. Isso é temperança. Né? Você ser Já uma casa com a pessoa, prudência também. né? A prudência te ajuda a saber a falar no momento certo, na hora certa, ter decisões certas, não ser equivocado, não ser precipitado nas coisas, mas ter uma prudência. Isso Ter é o quê? um momento, prudência, né? E a justiça é você ser justo com cada um, né? Com cada pessoa, você saber dar a medida certa para cada um, né? No caso do mineirinho que tem empregados com ele saber agir com justiça com todo mundo, ser honesto com todo mundo e saber que cada um tem o seu direito, né? E é isso daí. A fortaleza, né? Que Deus nos Se eu dá. não souber, eles graça. cobrem, irmão, na justiça. Se Oi? eu falar, fizer de conta que eu não sei, eles cobram na justiça. Mesmo pagando, eles cobram. Cobra, com certeza, mesmo né? pagando certinho, eles põem aí. Então, o Vlamir está chegando agora, né? O Vlamir está chegando agora, o Vlamir não pegou, ele não sabe, né? Como que é, quais são as 3 faculdades da alma, não é, Vlamir? Ou você já sabe? Não sei. Então, o Adilson vai falar para você quais são as 3 faculdades da alma. A vontade, Vontade, memória e inteligência. inteligência. Isso. Memória. Vontade. Vontade, memória e inteligência. Isso, vontade, memória e inteligência. Agora, o Ricardo vai falar para o Vlamir. Ai, meu Deus. Eu já não meu irmão, aqui, ó. As virtudes, né? Peguei, né? Né? O Ricardo vai falar para o Vlamir, Não vale colar, né? né? Ó, o Cláudio está chegando agora também. Eita, os homens são fiéis, olha, estão vindo. As mulheres não vieram, eles vieram. Né? Qual é a virtude da vontade? A virtude- É aperfeiçoada por qual virtude? A faculdade da vontade é aperfeiçoada por qual virtude? Caridade. É pela... Peraí. Ah, eu ia falar, caridade. Então pergunta a próxima. Eu ia falar caridade, viu? Caridade, viu, Flamir? A virtude da caridade aperfeiçoa a faculdade da vontade. Posso falar as outras duas? Já? Pode? Ah, Sem colar, hein? Para encaixar pro Vlamir, né, Vlamir? Pois não é? Fala A aí. virtude da esperança aperfeiçoa a memória, viu, Vlamir? E a virtude da fé aperfeiçoa a inteligência. Certo ou não? Tá vendo? Parabéns, Kate. Dois, pode falar. Vamos lá, virtude da esperança aperfeiçoa a memória. Esperança. Isso. E a da fé aperfeiçoa a inteligência. A É isso, né? inteligência. Isso é importante a gente ir aprendendo, porque isso vai nos ajudando nos conhecimentos, né? Porque às vezes a pessoa fica tão assim ignorante que não sabe o que acontece dentro de você.
Nós temos potências, tá? Nós temos potências na alma. A nossa alma tem potências, né? Então, tem muitas potências na nossa alma. As faculdades são potências, né? As paixões são potências da alma também. As paixões nos impulsionam a fazer as coisas, né? O concupiscível, o irascível, são potências da alma que estão dentro de nós. Então, nós temos um mundo espiritual dentro de nós, né? Então, isso nós temos muitas potências que Deus colocou em cada um de nós, né? Então, as virtudes, elas são recebidas aonde? Nas faculdades da alma. Então, elas estão nas faculdades da alma. Quando eu perguntar para vocês, aonde se localiza as virtudes? Nas faculdades da alma. Aí eu pergunto, quais são as faculdades da alma? Memória, vontade e inteligência. Isso, viu, Cláudio? Vi. Memória, vontade e inteligência. Agora, depois esqueci. Aí você explica para a Eu vou Janaína. explicar, eu vou até marcar aqui. Memória, vontade e inteligência. Então, isso daí é algo, isso que eu estou ensinando para vocês é teologia, tá? É coisas que a gente precisa aprender. Para quê, irmã? Para a gente ter um conhecimento, né? Isso para você saber quem você é, o que Deus fez, certo? Então, vamos lá. Se rebaixam e se degradam. Então, olha aqui. Então, essas virtudes recebidas nas faculdades da alma, elas se rebaixam e se degradam. Por quê? Não é interessante isso? Eu recebi a fé. Ela se rebaixou na hora que eu recebi. Olha só. Na hora que eu recebi a fé, na minha faculdade, onde eu recebo a fé, Cida? Na faculdade. Em qual? Da alma, né? Em qual, Cida? Ah, nossa, irmã, tô perdida. Em Que eu qual? recebo o quê? Você recebe a faculdade a virtude da fé em qual A faculdade? inteligência. Ah, muito bem. Da Eu tava inteligência. viajando. Eu faço isso, tá, gente? Eu vou e volto. Vocês já sabem disso. Eu vou e volto. Então fica atento, não Oi, viaja, irmã. não. A senhora falou uma coisa Eu tô agora, sozinha. é que essa faculdade é para a gente saber o que Deus fez, assim na gente, né? Deus fez a gente perfeito, mas a gente que vai pro lado até mesmo falho, né, da vida, né? Porque Deus fez perfeito a gente. Essa faculdade da gente que a gente leva pro lado contrário, né? Isso, A gente vai muito bem. seguindo, né? Ele fez perfeito, né? Tá vendo? A Adriana vai ficar orgulhosa de você. Vou passar um beijo pra ela. Parabéns. É isso mesmo, mineirinho. Deus... Pode repetir as virtudes adquiridas? São várias, né? Humildade, paciência, fidelidade, bondade, afabilidade. Todas essas são adquiridas. Todas essas são virtudes da alma, né? Oi? Todas essas são virtudes da alma. São virtudes da alma. Agora, as infusas é a fé, caridade e esperança. Essas outras são adquiridas conforme os atos que você vai fazendo durante o dia, você vai adquirindo essas virtudes, certo? Isso mesmo, voltando aqui. Deus nos fez perfeitíssimo, né? Deus colocou em nós tudo perfeito. Só que com o pecado original houve uma degradação, né? Então, com o pecado original estragou tudo, né? Olha que interessante, gente, isso é muito importante a gente aprender, né? Olha que interessante, quando essas virtudes são recebidas na minha faculdade, há uma degradação, há um rebaixamento. Porque uma coisa perfeita é colocada numa coisa imperfeita que sou eu. Tá entendendo? Era para minha fé ser uma fé viva. Se não tivesse tido o pecado capital. Isso, pecado original. Pecado original. Isso. É. Se não tivesse tido o pecado, era para minha fé ser uma fé viva. Seríamos até como Jesus, né, irmã? Assim, eu ouvi uma homilia sexta agora, a canção nova. O padre falou assim, qual foi a primeira coisa que Jesus falou quando Judas deu um beijo nele? Ele falou assim, amigo, você traiu o filho do homem com um beijo. Teríamos até essa capacidade de falar isso, né? Sim. Porque nós não conseguimos fazer isso por causa desse pecado, né, irmã? Esse pecado
que a gente vai Veio nesse seminário, né? Então, a primeira coisa que inspirador. Jesus falou foi amigo, chamou Judas de amigo, Eu- traiu ele, Amigo, Né? né? Você me trai com um beijo. um Amigo. beijo. Então, Jesus tem a gente como amigo, entendeu? Então, olha, quando a minha fé era para ser uma fé viva. A minha esperança era para ser uma esperança firme. A minha caridade era para ser uma caridade ardente. Entendeu? Antes dela entrar na minha faculdade, antes dessas virtudes entrar nas minhas faculdades, é uma fé viva, uma esperança firme e uma caridade ardente. Só que quando elas entram na minha faculdade, elas se rebaixam. Elas já não são mais uma fé viva, não é mais uma esperança firme, já não é mais uma caridade ardente. Porque ela está num território imperfeito. Aí o que tem que acontecer? Eu tenho que lutar. Olha aqui a nossa luta, olha aqui, ó. Eu tenho que lutar para que a minha fé se torne viva, para que a minha esperança se torne firme, para que a minha caridade se torne ardente. Seria novas atitudes, né, irmã? Sim, aí você agora, porque antes do pecado original, tudo foi, olha, antes do pecado original, foi dado para nós os dons preternaturais. Misericórdia. Que isso, irmã? Como que é o nome? Preternaturais. Deus deu esses dons para Adão e Eva, os dons preternaturais e os dons sobrenaturais. E esse preternaturais, o que seria, irmã? Esse dom preternaturais seria tudo isso, seria onde você receberia tudo esses dons, essas virtudes, Sem uma evolução? sem essa degradação. Já vinha tudo prontinho, né? Tudo prontinho, mas eu não vou entrar nesse preternaturais, senão vai confundir muito a cabeça de vocês. Mas antes a gente tinha tudo isso, entendeu? Esses dons preternaturais. Então, esses dons preternaturais e esses dons sobrenaturais foi dado para nós lá no jardim, deu para Adão e Eva. Só que com o pecado original, o que aconteceu? Foi tirado. Foi tirado deles. Então, antes eles não faziam esforços para ter fé, para ter esperança e para ter caridade, entendeu? Com esses dons preternaturais e sobrenaturais, eles não faziam esforços nenhum. Conforme foi tirado esses dons preternaturais e sobrenaturais deles, agora nós temos que fazer esforços para ganhar tudo isso que eles perderam. Tá entendendo? A gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar, tem que ter esforço, entendeu? Foi dado para eles tudo de graça. Eles perderam. Então agora, qual é a consequência? Nós temos que agora lutar para ter eles de novo. Vocês estão entendendo isso? Quanto mais a gente estuda, mais a gente entende quão foi grave esse pecado. Mas a gente tem raiva de Adão. Mais raiva dá. Quanto foi Mas grave? a raiva que a gente tem de Adão e Eva. Sim, gente, eles perderam tudo. Entendeu? Teologicamente, mantém-se ideia de Da quanto mulher, gente, tempo da Adão e serpente. Eva ficaram na terra antes de cometer esse pecado? Eu não tenho Antes essa. e depois? Eu não tenho tem esse isso em lugar conhecimento, nenhum. mas eu posso dar uma estudada e responder depois, tá? Mas nós tínhamos tudo, viu, menina? Tínhamos tudo. E eles perderam tudo. Sabe? Perderam tudo. Por isso que hoje tem essa luta da gente adquirir, da gente ganhar de novo, entendeu? Então, Viram tanto da forma humana quanto da alma, né? perderam tudo. Então, por isso que aí eles perderam a graça que Deus deu para nós. Ou Só seja, que né, irmão, eles colocaram a gente nessa cadeia que a gente vive da alma, que você explicou semana passada. isso, nós vivemos nesse cárcere, né? Então, esses dons aqui, então, vocês estão entendendo, apesar de serem,
Então, quando eles entram na minha alma, se rebaixam e se degradam. Elas adquirem o nosso modo humano. Então, as virtudes, quando elas entram nas minhas faculdades, elas adquirem o meu modo humano. É aí que pede a perfeição, né? Aí que pede a perfeição, filha. Muito bem. Entendi. Entendeu? Então, aí que elas pedem. Quer falar, Cleide? Eu quero. Irmã, aí entra também a gravidade da mentira. Porque perdeu tudo isso por conta da mentira que a serpente contou. Sim, Né? isso mesmo. Então, aí a gente consegue ter uma dimensão do quão grave é a mentira. Que não existe mentira e mentira. Mentira é mentira. Né? Isso mesmo. Então eles foram enganados, caíram, perderam tudo para nós. Então, aí que tá. Por que as virtudes se rebaixam quando elas entram nas minhas faculdades? Porque elas adquirem o meu modo humano. Aí elas se rebaixam. Entendeu? Nossa, é muito interessante isso aqui. Ficam afogadas. Olha como que elas ficam. Afogadas. As virtudes ficam afogadas. Aí você entende porque você fala assim, por que eu não tenho essa fé? Não é, Ana? Verdade. Não é interessante? Fica apagada, né? Ficou apagada, né? Você está entendendo agora? Sim. Agora vocês estudando, vocês estão entendendo por quê. Ah, agora eu já sei, né? Porque elas adquiriram minha forma humana. Por isso que elas ficam apagadas. Então, elas ficam afogadas, apagadas na alma, gente. Ah, meu Deus, como é importante entender isso. Que pena que quem faltou, mas passa para quem faltou, porque eu não vou voltar essa aula. Vai ficar gravada, mas vamos ver. Então essas virtudes ficam apagadas, afogadas na minha alma, porque elas adquiriram a forma humana minha. Tá entendendo? Tá entendendo isso? Não é interessante? Fala sobre À isso. medida que a gente vai se desapegando das coisas humanas, das coisas do mundo, a gente vai fortificando essa parte aí. Muito bem, Eu já Luiz. percebi isso. É isso. Mas só que é difícil, né, irmão? Porque a batalha do dia a dia não tem como Não, sair fora. é difícil. Isso Eu mesmo. falo agora porque eu posso falar isso agora, né? Aham. Mas quando eu tava igual mineirinho, igual os novos aí que precisa correr o dia a dia, aí fica aquela encrenca, aquela briga espiritual e humana, né? E Porque humana. É verdade. eu passei muito por É isso. isso mesmo que o senhor está falando. Quanto mais você vai se desapegando das coisas terrenas, se você vai se espiritualizando, a tendência dessas virtudes é voltar ao estado original delas, entendeu? Aí você vai ter uma fé viva, uma esperança firme, uma caridade ardente, entendeu? Né? Tudo isso, né? Você vai voltando, né? Porque aí você não vai mais vivendo ao teu modo humano, né? Mas o teu modo espiritual, né? Então hoje vocês estão aprendendo por que às vezes você não tem aquela fé que você desejaria ter. Você não tem aquela esperança que você desejaria ter. Você não tem aquela caridade que você desejaria ter. Porque isso está apagado dentro de você, está afogado dentro de você. Porque elas são perfeitas. Mas por que elas se tornam imperfeitas? Porque elas estão dentro de um território humano. Até a tristeza também faz isso com a gente, né, irmã? Eu estava conversando com uma amiga e ela me disse que perdeu a mãe e ela não tem mais vontade de rezar. Nossa, então, ela tá o quê? Como é que tá as virtudes dentro dela? Estão apagadas, né? E o que a gente pode fazer, irmã, para ajudar? Fora rezar pela pessoa, o que a gente pode fazer para ajudar? Ah, seria interessante se ela tivesse um acompanhamento espiritual, né? Para ela poder voltar à vida, né? Precisa de uma ajuda espiritual, né? Precisa de que alguém motive ela, fale para ela que a vida dela não é a mãe dela, mas que a vida dela é Deus, que a vida dela é Deus e não a mãe dela, né? Então ela estava fazendo da mãe dela um Deus. É porque além também disso, irmã, vem outros problemas tudo junto, sabe como vem uma bola de neve e a pessoa não consegue se levantar. Então, E ontem em oração eu pedi muito para Deus, falei, Senhor, o que eu quero ajudar essa pessoa, mas o que eu faço? E eu rezo muito por ela. conversar com ela, né? E pedir ajuda para a senhora também, né? Traz ela aqui, a gente conversa, né? Apesar que eu, né,
tá uma loucura na minha vida. Irmã, e a senhora Minha gente até de falando, Brasília ligando, me ajuda, por favor. Falei, meu Deus do céu. a senhora falando agora de algumas coisas e comparando, né, no início, na criação, é interessante que, desde que, então, se a serpente ofereceu e eles aceitaram e tudo mais, foi porque eles acabaram não acreditando na fé, na esperança, na caridade em Deus e colocando em coisas, né? Como a maçã, como um fruto, como alguma coisa assim. E hoje a gente também faz isso, né? Então a gente quer trabalhar, tem essa ganância, tem essas coisas todas, mas porque a gente também muitas vezes não olha reto para Deus, a gente quer as coisas do mundo, né? Isso, é verdade, Valéria, tá colocando um ponto importante, é isso mesmo. Você fica tão focado nas coisas externas, nas coisas materiais, nas coisas do mundo, que aquilo dentro de você vai se apagando, né? Então você não passa mais a ter um brilho espiritual, mas você vai sendo uma pessoa apagada. Olha o que me deixa uma pessoa viva, as virtudes. Vocês veem que, quando essas virtudes ficam afogadas e apagadas na alma, uma pessoa que não tem fé, ela é uma pessoa apagada. Uma pessoa que não tem caridade, ela é uma pessoa apagada. Que não tem esperança, é uma pessoa apagada. É possível ter só uma dessas virtudes, irmã? Por exemplo, só a caridade e não ter a fé e não ter a esperança? Não, tem que ter, as três são conexas. As três são conexas. Uma na alma. interligada à outra. Uma tá ali, né? Sendo que a caridade é a rainha de todas as virtudes. Então ela pode achar que ela não tem esperança e não tem fé, e tem, né, irmã? Porque se ela faz a caridade, né? Não, se ela tem caridade é porque ela tem fé e esperança, né? Embora ela fale que Mas não tem tem, gente ela que não... tem a caridade, mãe, e faz só para mostrar para os outros. Aí é filantropia. É só para mostrar. Aí já não é mais Aí caridade, já né? Aí não é caridade, você Olha não aqui, pode dar eu o nome de fiz isso, eu caridade. fiz isso, eu tô dando pra fora, Aí não né? é caridade. É caridade, é para Não, mostrar. aí né? não é caridade, né? Porque a Eu caridade fiz não é isso, assim. tipo assim, né, irmão? Né? Isso. Né? A caridade é o que? É o amor. Né? A caridade Por é amor o e com amor. Isso. Ajudar né? alguém sem olhar aqui. Sem olhar aqui, É. né? Então vamos lá. Então, apesar de serem perfeitas, não atuam como deveria atuar. Então elas são perfeitas, mas elas não atuam como deveriam atuar, né? Pelo simples fato da alma possuir com imperfeição. Olha, então a minha alma, seu Luiz, possui as virtudes com imperfeição. Vocês estão entendendo como é importante isso? Então, em vez da minha caridade ser ardente, não é porque sou imperfeita. Eu faço uma coisa e já saio falando para todo mundo, né? Eu faço alguma caridade já querendo algo em troca, né? Então, é imperfeito e a caridade não é assim, né? Eu tenho, você fala que tem fé, mas desconfiando, duvidando, né? Desconfiando e duvidando. Então, aí ela já não é mais perfeita, a fé. Você fala que tem esperança e você fica desesperado, né? Fica desesperado com as situações que acontecem na tua vida. Então, essas virtudes, elas são recebidas, né, numa alma imperfeita. Então, por isso que elas não atuam como deveriam atuar, né? Isso é muito interessante. Por consequência do pecado original, viu, gente? Tudo isso é consequência do pecado original, dessas virtudes não atuarem como elas deveriam atuar. As virtudes não residem em uma natureza sã, elas não moram numa natureza sã, sadia, entendeu? Mas em uma natureza mal inclinada para o pecado. Mal inclinada para o pecado. Então, elas estão numa natureza mal inclinada para o pecado. Como que é a minha natureza? Mal inclinada para o pecado. Essa é a minha natureza. Entendeu? Essa é a minha natureza. Você sabendo disso, você já dá um ponto de partida na tua espiritualidade, porque você já sabe como que é a tua natureza. Mal inclinada para o pecado. A minha natureza é essa, entendeu? Mal inclinada para o pecado. Ela é inclinada para o pecado. Não tem como, não adianta eu disfarçar, falar que não é. Ela é inclinada para o pecado.
infusa não tem força suficiente para vencer as tentações que se oponham sem a ajuda dos dons. Olha aqui. Sem a ajuda dos dons, as virtudes infusas teologais, fé, esperança e caridade não têm força para vencer uma tentação. Sem a ajuda dos dons, elas não têm força para vencer uma tentação. Não tem força, tá? Que move elas com as graças atuais, que são as inspirações que a alma recebe, tá? Então, a minha alma recebe graças atuais, tá? A minha alma, a alma da Regina, recebe graças atuais o dia inteiro. Irmã, e o que são essas graças atuais? As inspirações. As inspirações do Espírito Santo são as graças atuais. O dia inteiro Deus vai inspirando na alma do seu Luiz. O dia inteiro. Ali são graças atuais. Entendeu? O que são graças atuais? Graças atuais, as graças atuais são as inspirações que a alma recebe, tá? Como é que Deus move a alma? Como que Deus move a alma da gente? Pelas graças atuais. Deus move minha alma com as graças atuais, tá? Deus move a alma da Cida com as graças atuais. E quais são as graças atuais? O que são graças atuais? São as inspirações. Isso, tá? É importante vocês entenderem isso, tá? Graças atuais. Deus me move pelas graças atuais o dia inteiro. O dia inteiro Deus me move pelas graças atuais, inspirando. Faz isso, faz aquilo. Ó, isso não vai dar certo, isso não é legal, tal, isso. Mas a gente só consegue ouvir. Mas a gente só consegue ouvir se tiver o Espírito Santo aberto para essa inspiração do Espírito Santo. Isso. Muitas e muitas vezes, Valéria, Deus inspira e eu não escuto. Entendeu? Então, muitas e muitas vezes eu sou movido mais pela ação da natureza, que é inclinada para o pecado, do que movido pela ação do Espírito Santo. E a gente pode ter as duas atitudes ao mesmo tempo, né, irmã? Porque tem acontecido muito comigo assim, vamos supor, eu tenho vontade de xingar alguém e eu falo, não, que Nossa Senhora te abençoe. Vem assim, sabe? Sim. Então, vem o lado ali, ruim e logo o lado bom. Já vem o lado bom. Então ali você já vê que você tem esse lado ruim, mas você vê também que tem o lado bom. Entendeu? Então, gente, Deus colocou em nós bondade. Deus colocou em nós bondade. Entendeu? Deus colocou em nós bondade. Nós não somos ruins assim. O que nos deixou ruins foi o pecado. Mas Deus sabe que aquilo que está em mim não faz parte de mim. Faz parte do pecado. Então Deus não olha para o meu pecado. Deus olha para mim, para a minha alma. Porque se Deus olhasse para o meu pecado, ele desistiria. Entendeu? Desistiria. Mas ele não olha para o meu pecado. Ele olha para o que eu sou. A essência que eu sou. Ele olha para o mineirinho e ele não vê o pecado do mineirinho. Ele não vê. Se ele visse, eu tava no raio. Né? Ele não fica focado no pecado dele, porque você fez isso, tal. Não, ele não faz isso. Né? Deus olha para o mineirinho e fala assim, eu sei quem tu és. Porque fui eu que te fiz, que te criei. Nossa, isso é muito forte. Ah, mas ser bom o tempo todo também é difícil, viu, irmão? Muito, né? Não, sem a graça ninguém é bom. Jesus mesmo fala, só Deus é bom. Só Deus é bom. Entendeu? Você não faz um ato de bondade se não for pela graça de Deus. Ninguém é capaz. Ninguém é capaz de fazer
fazer um ato bom se não for pela graça de Deus. Ninguém. Você não é capaz de falar nem um bom dia para ninguém se não for pela graça de Deus. Você não faz. Entendeu? Você não faz. Você não tem capacidade de falar um bom dia para ninguém se não for pela graça de Deus. Porque a vontade é de você não falar bom dia para ninguém. Tem dia que você acorda com aquele negócio. Não quero falar com ninguém. Aí você vê que é a graça de Deus que faz com que você dê um bom dia. Entendeu? Meus irmãos, nós vivemos pela graça. Tudo que você faz é pela graça. Entendeu? É pela graça. Nada que você faz não é pela graça. Então, essa graça vem através de quê? Das graças atuais. Então, o dia inteiro, Deus derrama graça em cada um de nós. Nesse momento agora, Deus está derramando graça em vocês, para vocês entenderem esse ensinamento. Nesse momento, Deus está derramando graça em vocês, só de ver a atitude de vocês, a disposição de vocês de estarem aqui para aprender. Deus já está derramando graça. Entendeu? Então, Deus derrama as graças dele pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o doador de graças. É o Espírito Santo que traz graças até nós. Ele que traz as graças. Então, Deus me move pelas graças atuais, que são as inspirações na alma. São as inspirações na alma. Deus me move pelas graças atuais, que são as inspirações na alma. Então, Deus vai me movendo ali. Deus vai movendo a gente o tempo todo. Certo? Alguma pergunta, dúvida? Então, aqui. A ação do Espírito Santo na virtude da fé. Olha que interessante. A ação da virtude, a ação do Espírito Santo na virtude da fé. Os dons do Espírito Santo corrigem as imperfeições da fé. A fé é imperfeita em si mesmo? Não. Em si não. Sim ou não? Não. Por que ela se torna imperfeita? Porque ela se habita na gente. Porque Do elas lado humano, né? residem Na nossa numa natureza Humano. humana doente. Então, por isso que ela se torna imperfeita. Né? Então, os dons do Espírito Santo corrigem as imperfeições da fé. Quais são as imperfeições da fé? A dúvida, né? A gente acredita... A insegurança também? A Eu sou insegurança, insegura. né? Então, quando você é insegura, é porque a tua fé está imperfeita, né? A resposta que a gente mais, assim, que as pessoas mais falam é o quê? Quanto mais eu tô na caminhada, mais aparece coisa ruim. Não entende isso, né? Então, a minha fé, ela é vacilante, ela vacila. É aquela fé de Pedro, né? Vai andando sobre o mar, de repente ele afunda, né? Então, ele é uma fé. Pedro teve no início a fé de ir, né? Talvez nós nem faria isso, né? Nem saía da barca, mas Pedro ainda, né, saiu. Então você vê que ali ele tem uma fé, mas o que aconteceu? Vacilou, ficou com medo. Mas nós somos assim, Nós né, somos o assim. tempo todo. É com isso. altos e baixos. Não é assim? Você até se lança. São Pedro se lançou, mas depois ficou com medo. O que aconteceu ali? A imperfeição na fé. Não é assim? Não acontece assim com a gente? Durante o nosso dia a dia, né? A gente tem medo, tem dúvida, tem insegurança. Mas até o inimigo planta isso na gente, né, irmã? Porque eu, assim, tem muitas coisas que eu sei que eu sou capaz, que eu faço, e eu tenho medo. Ai, será que eu vou dar conta? E eu sei que eu dou conta. Então, mas eu fico, será que eu vou dar conta? Você vê a imperfeição na tua fé. Aí, nesse momento, meus irmãos, como é importante você perceber isso e rezar em cima. E falar, tá vendo, Senhor, como a minha fé é imperfeita? Senhor,
Senhor, aumenta a minha fé. Não é Senhor, assim? eu creio em Ti, mas aumentar a minha fé. Aumenta, Senhor, a minha fé. Não é importante a gente aprender isso para a gente aprender a rezar em cima disso? Você se olhar para dentro de você e ver como que está a tua fé? Rever como que está a tua esperança? Rever como que está a tua caridade? Porque a gente nunca deixa, né, irmã, de crer em Deus, mas a gente tem que sempre estar pedindo para Ele aumentar a nossa fé por esses pontos fracos, né? Senhor, aperfeiçoa a minha fé. Vocês estão aprendendo isso hoje. E vocês estão vendo como que a fé é aperfeiçoada? Pelo dom da... A fé é aperfeiçoada. Deus, os dons do Espírito Santo vão aperfeiçoando essa virtude. Onde vem a sabedoria, né, irmã? Isso. Senhor, aperfeiçoa a minha fé. Isso é para a gente entrar em oração, entendeu? Ao mesmo tempo que a gente está estudando, a gente entra em oração. Você vai se revendo aí no seu lugarzinho, como que está a tua fé? Se ela está perfeita ou imperfeita. Se você acredita de olhos fechados. Se você tem uma fé viva. Eu creio. Pronto. Não duvidou. Como a senhora falou, todo mundo vacila na fé. Eu também, às vezes, dá assim Mas no momento que eu lembro, assim, que eu vejo a Bíblia, profecias, coisas que foram escritas 2000 anos atrás, 3, 4 mil anos, acontecendo agora na minha cara, eu falo, como que eu posso não ter fé? Como que isso foi escrito há 2000 anos e está acontecendo da maneira que foi escrito? Sim. Só já viu as profecias de São Nilo, foi escrito no ano 430, no século V. Tudo que está acontecendo agora. Agora, né? Com detalhes, com perfeições. Sim. Como que a gente pode olhar para esse mundo do jeito que está Não crer. e ver que foi escrito isso há 2000 anos? Quem é que escreveu isso? Quem é o cara que tinha inteligência para falar, ó, daqui 2000 anos vai ser assim? Não existe se não for Deus que inspirou, se não for o Espírito Santo que inspirou. Sim. Então aí que eu revigoro a minha fé em tudo isso e volto a crer que tudo que Jesus falou. Agora, as pessoas no dia a dia conseguem ir tirando a fé de todo mundo. Hoje é o que mais... A batalha hoje é essa, né? A falta de fé. Na escola, no trabalho, em todos os lugares. Tirar a fé em Tirando Deus do centro. caminho. E isso também já é um motivo para a gente aumentar a nossa fé. Nossa fé. Porque a gente sabia disso. É importante porque quanto mais a gente vê catástrofe, vê essas coisas, a gente não tem que vacilar na fé. Ela tem que aumentar mais ainda. Exatamente. Entendeu? Porque Jesus vai perguntar, falar no Evangelho, quando eu voltar, eu encontrarei fé sobre a terra? Pois é, mais um detalhe. Porque muitos vão perder a fé, que já não tinha, vai perder. Entendeu? Quando vê a igreja um monte de confusão, quando vê um monte de coisa acontecendo, vão se perguntar, cadê Deus? Então, a fé é algo que está dentro de nós, que precisa ser aumentada. Aumenta, Senhor, a minha fé. E Deus vai provar a nossa fé, como Ele provou Abraão. Como Ele provou. Então, Deus prova a gente na fé, para ver se a gente acredita ou não nele. Para ver se a gente acredita ou não. Fala, Cláudio. Tem muitas pessoas, irmã, que às vezes só acreditam na fé mesmo, quando está ao nosso redor, ao nosso lado assim, quando a gente dá um testemunho de vida, né? Uma situação que você passou de desemprego, de saúde, de dificuldade ali, a pessoa que está do lado, ela vai falar, existe essa palavra fé? Eu já ouvi falar, mas eu não acredito. Aí você está falando isso aí, eu estou tentando acreditar, né? Sim. Porque eu falo isso porque há 14 anos atrás, a mulher do meu irmão ficou quase 4 meses na UTI. Ele não tinha muita fé. Aí eu falava, você não lembra o que o pai falava, minha mãe falava, que a gente tem que rezar e ter fé? Aí quando a mulher dele saiu, que já estava quase morrendo mesmo, ele voltou a ter fé, mas ele não tinha muita fé. A gente falava, eu, minha irmã... É quando a gente vai pela dor, né? Pela dor. Então, Deus permite, muitas vezes na nossa vida, alguma coisa para que aquela fé seja reavivada em você.
para que aquela fé volte em você. Então Deus faz isso. Fala, Irmã, também não está acontecendo muito das pessoas colocarem a fé em outras pessoas? Sim. Vamos supor, coloca a fé no padre fulano de tal. Aí aquele padre faz alguma coisa de errado porque ele também é humano. Aí ali para você acabou. Se decepciona, Então né? as pessoas estão colocando a fé no lugar errado. No lugar errado, em pessoas, né? Acontece. Em pessoas, não pode, né? Vamos aprender aqui, ó. Os dons do Espírito Santo corrigem as imperfeições da fé, com as quais o olhar da fé se vai fazendo mais penetrante, mais compreensivo, mais divino e mais delicioso. Olha que interessante. Então, o Espírito Santo corrige as imperfeições da fé para que a fé tenha um olhar penetrante, compreensivo, divino e delicioso. Então, a fé tem esse olhar. Quando você olha com um olhar penetrante, compreensivo, divino e delicioso, você está olhando com o olhar da fé. A fé tem os olhos, a fé tem um olhar, ela olha, entendeu? A fé olha. Então, você, pela fé, né, você consegue entender os mistérios divinos de Deus. A fé adere simplesmente às verdades reveladas. O que é a fé? Aprendam isso. O que a fé adere? O que a fé traz para mim? As verdades reveladas. Tá? É importante vocês copiarem isso daí. A fé traz para mim as verdades reveladas. As verdades que estão no Evangelho. As verdades que estão na Palavra de Deus. Tá? As verdades das aparições, que o Sr. Luiz está dizendo, né? A fé me mostra as verdades reveladas, tá? A fé me mostra as verdades reveladas. O dom do entendimento nos faz prescrutar as suas profundezas e a da sabedoria nos faz saboreá-lo. Os dons são, portanto, especificadamente distintos das virtudes. Então, o dom do entendimento me leva a mergulhar nessas profundezas dos mistérios de Deus. Então, o dom do entendimento, da inteligência, ilumina a minha inteligência humana, tá? Exemplo, na minha inteligência humana eu tenho que ter a luz da fé. Na minha inteligência humana tem que ter a luz da fé. Porque se você agir só com a inteligência humana, você vai ficar só no humano. Mas você precisa dar um salto, precisa ir para o sobrenatural. Então você precisa de uma inteligência iluminada com a luz da fé. Porque se você não tiver essa inteligência iluminada com a luz da fé, você vai ficar só nas coisas da terra. Você não vai sair das coisas da terra, você não vai entender as coisas do céu. Tá? Você não vai entender as coisas do céu. Os cientistas, eles não têm a inteligência iluminada com a luz da fé. Fala, seu Luiz. Não, pode continuar. O cientista, tá pensando agora. Né? O cientista não tem essa inteligência iluminada com a luz da fé. Eles são um gênio. Iluminadas pela luz do dinheiro. Pela luz do dinheiro. Então, a inteligência deles acaba sendo uma inteligência cega. Entendeu? Cega. Porque eles não conseguem ver Deus no que eles fazem. Você pega um cientista e pega uma pessoa bem pobrezinha lá da roça, que não teve ensinamento nenhum, que não teve nada, ela tem mais inteligência e sabedoria do que aquele cientista que estudou. Tem cobiça de dinheiro, né, irmã? Dar valor nas coisas. Aquilo ali vai manchando, entendeu? Manchando toda a parte espiritual dela, as faculdades dela. Busca outro tipo de sabedoria, né, irmã? Sim, outro tipo de sabedoria.
Então, Deus me deu o lado humano, inteligência, vontade, memória. Isso eu estou falando de humano. Aí Deus me deu as virtudes teologais, fé, esperança, caridade. Para quê? Para pegar essas 3 virtudes e divinizar essas 3 faculdades. Vocês entenderam a dinâmica aí? Entenderam aí? Porque senão a pessoa fica só no humano e não vem para o divino, entendeu? Não vem para o divino. Então ela fica uma pessoa carnal, animal e não espiritual. Então por isso que os dons do Espírito Santo, olha que interessante, as virtudes infusas aperfeiçoa minhas faculdades e os dons do Espírito Santo aperfeiçoa as minhas virtudes. Olha como é interessante, os dons do Espírito Santo aperfeiçoam as virtudes e as virtudes aperfeiçoam as faculdades. Não é interessante saber disso? Vocês já sabiam disso? Alguém já sabia disso? Então vamos lá, vamos repetir comigo, ó. Os dons do Espírito Santo aperfeiçoam as virtudes e as virtudes aperfeiçoam as faculdades. Quem não tem Deus tem as faculdades totalmente alinhadas a outras coisas. Outras coisas, né? Então, vocês veem que ele um vai aperfeiçoando o outro. Repete de novo, por favor, irmão. Os dons do Espírito Os Santo. dons do Espírito Santo aperfeiçoam as virtudes. E as virtudes aperfeiçoam as faculdades, né? Então, vai aperfeiçoando um ao outro, né? Ali, né? Tudo isso daí. Nossa devoção ao Espírito Santo deve, pois, fundir-se na fé, que é a base da vida cristã. Então, como que você tem devoção ao Espírito Santo? Pela fé. É pela fé que você tem devoção ao Espírito Santo, que é a base cristã. Pela fé, eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo vai passar na frente dessa situação, né? Aqui realiza a nossa primeira comunicação com Deus. Aqui inicia a nossa intimidade com o Espírito Santo. Olha que importante. Então, se você tem a fé me leva à intimidade com o Espírito Santo. Você quer ter intimidade com o Espírito Santo? É pela fé. É pela fé que eu tenho intimidade com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero ter fé no Senhor. Espírito Santo, eu quero ter fé no Senhor. Eu quero ser íntima com o Senhor. Olha que dica que eu estou dando para vocês hoje. Quer ser íntima do Espírito Santo pela virtude da fé. Nós se comunicamos com Deus pela virtude da fé. Pela virtude da fé que nós nos comunicamos com Deus. Meu Deus, como é importante estudar sobre essas coisas. Então é pela virtude da fé que eu falo com Deus, que eu me comunico com Deus, que eu tenho intimidade com o Espírito Santo. Tá? Vocês entenderam, né? Produzindo em nosso espírito esse olhar que nos enlaça com o Espírito de luz. Para olhar o Espírito Santo, não basta nossa inteligência natural. Olha aqui. Não basta nossa inteligência natural para olhar para o Espírito Santo, tá? Por clara, profunda e ilustrada que seja, para amá-lo não é suficiente nosso coração humano, ainda que seja profundo, terno, para tocá-lo, para abraçá-lo, não chega às pobres forças da alma. Olha aqui. Nossa, que interessante. Olha aqui, vou voltar de novo, ó. Para olhar o Espírito Santo, não basta nossa inteligência natural.
Não vale de nada, né, irmã? Não basta a nossa inteligência natural, olha aqui, tá? Estou se referindo aqui, ó, para olhar para o Espírito Santo, não basta a minha inteligência natural. Por mais clara que seja, por mais profunda que seja e ilustrada que seja, por mais que a minha inteligência natural tenha essas qualidades, clara, profunda, ilustrada, tá entendendo? Não vai conseguir olhar para o Espírito Santo. Para amar o Espírito Santo, não é suficiente nosso coração humano. Meu coração humano não é suficiente. Tá? Ainda que seja profundo, terno, para tocá-lo, para abraçá-lo, não chega às pobres forças da alma. Então as minhas pobres forças da alma não conseguem alcançar o Espírito Santo. Vocês estão entendendo aqui, meus caros? Não consegue. Mas olha aqui, é preciso olhos mais profundos. Nossa Senhora! Um coração novo e braços vigorosos para alcançar essa divina intimidade. Viu aqui? É a fé que nos descobre sempre o divino onde quer que se encontre. É a fé. É a fé que me vai levar a descobrir. É a fé que me vai falar assim: olha, Ana, você está passando por essa dificuldade, mas olha e vê quem que está nessa dificuldade. Aí a Ana vai ver quem? Jesus. Aí a Ana não vai se desesperar. Porque dentro dessa dificuldade, a Ana vai enxergar Jesus com os olhos da fé. Olha, meus irmãos, vamos aprender isso? Não é interessante? Então, a fé me faz descobrir Jesus aonde Ele está. Jesus está aqui, Jesus está nessa dificuldade, Jesus está nessa perca que eu estou tendo, Jesus está... Onde Jesus está? Jesus, eu não estou te vendo, Senhor, nessa calúnia, eu não estou te vendo nessa humilhação, eu não estou te vendo nessa luta que eu estou enfrentando, eu não estou te vendo, Jesus, eu quero te ver nesse momento que eu estou passando, eu não estou te vendo, Jesus. Olha a oração. E aí, Jesus vai te dar o quê? Aumentar o quê? A fé, para você enxergar Ele. Você viu, meus irmãos? Como no mundo as pessoas não sabem fazer isso que eu estou falando para você? Não sabem. As pessoas do mundo não sabem fazer isso aí. Aceitar as cruzes, né? Aceitar as cruzes. Então, a fé me leva, é muito importante, a fé me leva a descobrir Jesus aonde Ele está. Olha aqui, é a fé que nos descobre sempre o divino, onde quer que se encontre. Jesus, aonde o Senhor está? Eu quero te encontrar, Jesus. Eu quero te encontrar. E aí você já sabe que é a fé que vai levar você a se encontrar com Jesus. Que nos faz ver o hóspede docíssimo, mesmo entre as sombras da desolação, mesmo naquela sombra da desolação, mesmo naquela dificuldade, naquela sombra, naquela tempestade, naquela nuvem escura que você não está enxergando nada, não estou vendo nada, mas ali você consegue, com a luz da fé, encontrar Jesus naquela desolação. Naquele momento difícil, naquela angústia, naquela dor, naquela aflição, você consegue encontrar o hóspede docíssimo da tua alma, que é Jesus. Ai, meu Deus, vocês estão entendendo o que eu estou falando? É que eu estou empolgada, porque é algo tão profundo, e eu fico muito maravilhada com isso. Entendeu? Então tem momentos no dia a dia de vocês que são conturbados, que são atribulados, que são provados.
Tem dia a dia na vida de vocês, tem momentos na vida de vocês que vocês vivem aí fora, que vocês têm que fazer isso que eu estou dizendo. Senhor, eu não estou te enxergando. Aonde o Senhor está, Senhor? Eu quero te encontrar, Senhor. E aí o Senhor vai o quê? Tocar na tua fé. Ei, filho, ei, filha, eu estou aqui, ó. Eu estou nessa tempestade, eu estou nessa dificuldade, eu estou nessa aflição, eu estou na tua dor. Ei, eu estou aqui. Aí você se encontra com o hóspede docíssimo da alma. Por que muitas vezes, meus irmãos, nós não nos encontramos com o hóspede docíssimo da nossa alma? Por quê? Porque falta essa fé. Vocês estão vendo que para mim ter intimidade com o Espírito Santo é preciso ter a fé? Essa fé? Sem a fé você não consegue ter intimidade com o Espírito Santo? É isso que eu quero levar vocês, a ter essa intimidade com o Espírito Santo. Essa aula está sendo gravada, eu vou fazer questão de colocar para todo mundo que faltou, porque essa aula é essencial. Está entendendo? Então, eu preciso dessa fé, eu preciso me encontrar, eu preciso ter intimidade com o Espírito Santo, eu preciso ter intimidade, eu quero abraçá-lo, como fala aqui, olha que bonito, abraçá-lo, tocá-lo, entendeu? Eu preciso desse coração novo, vigoroso, para alcançar essa intimidade divina. Eu preciso desse coração novo. Então, é a fé que nos descobre sempre o divino, onde quer que se encontre, que nos faz ver o hóspede docíssimo, mesmo entre as sombras da desolação. Vocês estão entendendo isso? Mesmo entre as sombras da desolação, daquele momento difícil que você está passando, que você está vivendo. Eu estou numa desolação, Senhor. Eu preciso te enxergar, eu preciso te ver. Eu estou com problemas, Senhor. Eu estou com dificuldades, Senhor. Eu estou com dívidas para pagar, Senhor. Eu estou com... Enfim, Senhor, eu estou na desolação. Então, irmã, tudo que você está falando, eu estou lembrando do meu pai, no fim da vida dele. Ele ficou 3 meses internado. E cada vez pior, inchando, ele não estava conseguindo urinar. E toda vez que eu ia no hospital, segurava na mão dele e afundava, de tão inchado que ele estava. No dia seguinte eu voltava para visitar e continuava os buracos da luta. Então chegou um momento que eu se ajoelhei diante dele e falei, rezei, seja feita a sua vontade, Senhor. Porque o mesmo sofrimento que ele está tendo em cima de uma cama, a gente está tendo em casa. E então, aí que mostrou realmente a fé. A fé. A fé. Isso. Porque Você encontrou... eu me pus no lugar dele. dele. Deitado lá naquele leito. Sim. E quando voltou para casa, recebeu uma notícia que ele tinha partido. Então, Deus estava esperando essa oração dele, né? Então, ele precisou da fé para fazer essa oração. Então, muitas vezes nós precisamos da fé para fazer a oração que Deus quer ouvir de nós. Meus irmãos, sem fé, você não consegue rezar. Para falar com Deus é preciso ter fé. Vocês estão aprendendo isso hoje. Olha aqui, esse trecho aqui é muito importante vocês verem na folha de vocês aí. Tá? Então, nossa primeira comunicação com Deus, aqui inicia nossa intimidade com o Espírito Santo. Para ter intimidade com Deus é preciso ter fé. Intimidade, entendeu? Você quer buscar essa intimidade, eu quero ter intimidade com Deus, eu quero ter intimidade com o Espírito Santo. É a fé. É a fé. Tá? Senão você acha que tem intimidade com Deus e não tem coisíssima nenhuma. E não tem intimidade com Deus. Né? Então, é a fé que nos descobre sempre o divino onde quer que se encontre, que nos faz ver o hóspede docíssimo, mesmo entre a sombra da desolação. Como em meio à claridade celestial da desolação. A fé que é apoiada na firmeza inquebrantável da palavra de Deus, não necessita para viver nem de imagem, nem de sentimento, nem de esplendor, nem de doçura. Olha que interessante aqui, grife isso daí, olha, a fé
não precisa de imagens, igual Tomé, eu só creio vendo. A fé não precisa de imagens, nem de sentimento. Eu preciso sentir para crer. Não, a fé não é isso. A fé não precisa de esplendor. Só se acender, eu estou na oração. Só se der um estouro aqui no ostensório que eu vou acreditar que Jesus está aqui. Não precisa disso, tá? Nem de esplendor e nem de doçuras. Olha, isso é muito importante para você ver. A fé não precisa de imagem, nem de sentimento, nem de esplendor e nem de doçura. Olha que a fé não precisa disso. A fé é decisão, né, irmã? Hã? A fé é decisão. É decisão. Eu me decido por Deus e vou segui-lo. Como a senhora falou aí, fé não é sentimento. Não. Que nem ele se colocou lá no quarto diante do pai dele e se colocou no ato de fé. No ato de fé. Faça a sua vontade, não a minha. Não a Isso minha. aí é decisão. Isso é fé. Né? Quando você chega ao ponto de falar, Senhor, que seja feita a tua vontade. Nossa, Irmã, e quando nós explosão. fazemos isso, e depois, igual aconteceu quando eu pedi pelo meu pai, pedi perdão pelos pecados dele perante o Santíssimo, e pedi para que Deus fizesse a vontade dele sobre o meu pai, mas me capacitasse para aceitar. Aí, no decorrer da semana, meu pai faleceu. E depois de algumas semanas, veio o sentimento como se eu tivesse pedido a morte pro meu pai. Hoje eu não tenho mais esse sentimento, mas veio. Sim, mas acontece, mas é do humano. Do humano. Não é da fé, é do humano. Mas não é porque eu deixei de ter fé no que eu fiz naquele momento, né? Não. Então, quando você chega o momento de falar para Deus que seja feita a tua vontade, ali é um ato de fé, de abandono. Aí Deus fala, aí Deus vai e fala, então, aí o que você fez? Você entregou a Deus a tua vontade. Porque qual era a vontade do Adilson? Que o pai dele tivesse curado e vivido. Mas ele tomou uma decisão. Irmã, sabe o que eu estava pensando? Igual assim, a gente acha que a gente ama as pessoas, mas quem ama realmente é Jesus. Sim. Porque igual a retirada do meu pai, Jesus retirou por amar ele. Por amor. E eu, por amor, eu queria ele aqui, mas não é um amor verdadeiro. O amor verdadeiro é de Cristo, que ele fez o melhor pelo meu pai. Hoje eu entendo isso. Sim. Na época eu não conseguia entender. Então, assim, o meu amor não era tão verdadeiro quanto o de Cristo. Isso. Nós não sabemos. Então, é muito importante você falar, seja feita a tua vontade. Eu falei sexta-feira, né? No Santíssimo, pela minha avó. Que é muito sofrimento. Uhum. E na hora que a gente estava lá na missa na Nossa Senhora de Fátima, a minha tia mandaram mensagem de que ela ia com oxigênio de novo. Minha avó está sofrendo muito, então antes de eu receber o corpo de Cristo, eu pedi, chorei, aí assim que eu recebi a minha comunhão, eu ofereci as almas, eu ofereci por ela também e pedi também que Deus fizesse o melhor por ela, porque eu não queria ver ela mais sofrendo. Uhum. Porque dói a gente perder a pessoa. E a gente seria muito egoísta se a gente pedisse para Deus que a pessoa continuasse. Então a gente tem que se libertar disso. A gente tem que pedir o melhor pela pessoa. É isso mesmo, isso é amor. E o melhor por ela é que ela vá, com Deus. Com Deus, isso mesmo. Eu fiz isso, irmã, no hospital com meu irmão. A última noite que eu passei com ele no hospital, ele passou, tipo assim, ele tinha muito medo de morrer, muito. Então, a hora que eu me sentava assim, e soltava a mão dele assim no leito, ele já ficava me procurando, porque não estava mais enxergando, era câncer. Aí, quando foi no amanhecer assim, eu lembro que até liguei, 6 horas da manhã, eu liguei na missa do Padre Marcelo. Aí eu vi que ele estava agonizando. Eu peguei na mão dele e falei assim, chegou sua hora, meu irmão, vai com Deus. Falei, né, seja feita a vontade de Deus, não a nossa. Aí ele foi, nossa, é isso. Então, para mim chegar a fazer esse tipo de oração, é fé. É fé. Você se resignar. Você pegar a tua vontade e entregar para Deus. Toma, Deus.
Isso é fé, isso é santidade. Isso é ser santo. Naquele momento que você fez esse ato, é ser santo. Porque uma das coisas que nós temos mais medo, viu, Vlamir? É de entregar a nossa vontade para Deus. É ou não é? É. Aí eu me pensei, Jesus Cristo entregando o Pai dele. Tá, em tuas mãos entrego a E porque os milagres dele começou a aparecer depois da partida do Pai dele. Sim. E o agir dele é perfeito, né, irmã? O agir dele é perfeito. Porque eu imaginava assim, quando eu jogar terra em cima do meu pai, eu vou morrer. Foi tudo tão tranquilo, mas uma serenidade. Eu não vou dizer assim que, eu aceitei fácil a morte do meu pai, não foi. Mas assim, foi tudo tão encaminhado por Deus que eu suportei ver colocar a terra, eu arrumei as flores, assim, tudo em cima. Eu tinha a serenidade que veio do céu para mim. Força. Né? Irmã, mas também essa parte, né, da fé que tá falando, claro, ali no momento final da morte, mas também tem a fé para aceitar essa purificação que está acontecendo, né? Porque para muitos, nossa, coitado, está sofrendo, né? Não podia estar sofrendo desse jeito e tal, mas a gente também tem que olhar com esse olhar de purificação. Sim. Que bom que Deus está dando essa chance de purificação para que ele possa, né, ir mais leve, né? Isso, para ele poder alcançar a salvação. Isso a gente consegue ver com o olhar de fé. Lembra? A gente vê com o olhar de fé, mesmo nos momentos de desolação, você encontra com o divino, com o docíssimo da tua alma. Isso eu achei tão importante, entendeu? Isso ajuda muito a gente, entendeu? Ajuda muito. Vamos lá, quase terminando. Quando rezamos, encontramos em contato com Deus pela fé, adoração, amor pela oração vocal, que nos facilita esses atos sobrenaturais, muito rapidamente ficamos cansados. Os nossos sentidos se cansam por nada sentir. Então, às vezes, você está na oração e você não encontra Deus, porque teu sentido não encontra nada. A nossa inteligência, feita pela claridade, prontamente também se cansa de nada ver e de não encontrar o seu alimento normal, que é a verdade clara, para a qual é criada e lapidada. Pois a virtude da fé, enxertada na inteligência, a virtude da fé está na inteligência, cai de novo, porque a inteligência que lhe serve de suporte na base de sua atividade se afasta do seu objeto no contato de se perder. E então que intervém a ação de Deus através dos dons do Espírito Santo. Essas antenas, que são os dons, são enxertadas na virtude da fé e nas faculdades, que são a inteligência e a vontade, permitindo que elas recebam as ondas divinas que chegam a mergulhar em Deus. Então, o que acontece? Às vezes a gente está na oração e não sente nada, né? E não consegue sentir nada. Terminou, né? Não. Falta mais 2 parágrafos. Ué? O que aconteceu aqui? Passa para baixo. Isso. Já foi, né? Esse? É esse daí agora. Terminou aqui, ó. Aqui. Quando colocamos em oração, dizemos primeiro que os nossos sentidos se cansam de nada receber. A inteligência se cansa de nada ver. Daí nasce a distração e a fadiga. Então, quando você está na oração, que você não está vendo nada, você olha lá para o ostensório. Você só vê uma bolachinha branca e não vê mais nada, você vai se distrair. Você vai se cansar. Você vai ficar fadigado. Por quê? Porque quem que está ali? A fé ou os teus sentidos? Sentidos. Não está a fé. Vocês estão entendendo por quê? Aí você fica com vontade de sair. Aí você olha para um canto, olha para outro, e tal, e isso, e aquilo. Quem que está atuando? Os teus sentidos. Por não estar vendo nada. Irmã, aquela folhinha tem onde? Essa folhinha não tem hoje. Não tem hoje não? Não. Eu vou lá que eu vou trabalhar. Tá bom, vai com com Deus, Tchau, Paulo. vocês. Entendeu? Então, quando você está assim, você
está ali com os teus sentidos. Então você não está em intimidade com Deus. Porque para você entrar em intimidade com Deus, é preciso você ter o quê? A fé. A fé. Então aí você está na adoração, você olha o rosto desse, olha, só vê uma bolachinha branca, não vê mais nada. Você vai se cansar. Olha aqui, ó. Aí, ó, você vai ter a distração, a fadiga na oração, o resultado é esse. Pois ter rezado algum instante, tenho a impressão de que a minha oração é inútil. Tá? E não chego a dominar as minhas faculdades que já não querem rezar e se voltam para outra coisa e encerram a oração. Não é bem assim? Não estou conseguindo nada, estou aqui por estar, então vou embora, não vou rezar mais não. Aí você vai embora, não rezou, não se alimentou, porque as tuas faculdades não entraram na intimidade com Deus, viu? As tuas faculdades não entraram em intimidade com Deus. Olha aí a questão. Quando você está rezando, você fica distraído, fica afogado, fica afobado, fica cansado. Porque as tuas faculdades não estão ali na oração. A tua inteligência não está rezando, a tua vontade não está rezando. E a tua memória muito menos ainda. Entendeu? Vocês estão entendendo agora? É isso. Você não rezou nada. Tá? E então que Deus intervém pelo dom de ciência. Aí Deus vem com o dom de ciência. Esta antena fará chegar essa percepção aos sentidos, interiores e exteriores. Qual é o resultado dessa ação de Deus? É a calma. Aí Deus vem, aí Deus envia o dom de ciência. Aí o que Deus faz com as nossas faculdades? Olha que coisa interessante. Olha o que Deus faz com as nossas faculdades. Com o dom de ciência, o que Deus faz? É a calma, colocando no sentido de seu apaziguamento. Então, ali, Deus vai apaziguando as tuas faculdades e os teus sentidos. Se colocou na presença de Deus, veio distração, veio vontade de sair, veio tudo. Ali significa que as tuas faculdades estão todas agitadas. Dom de ciência, vem, apazigua tudo isso aqui. Aí Deus vai acalmando, apaziguando, colocando no sentido o seu apaziguamento, permitindo a fé. Gente, olha essa ação aqui. Olha essa ação aqui. Aí o que acontece? Aí Deus vai apaziguando, permitindo a fé permanecer em Deus. Meu Jesus amado, que mistério! Não é interessante isso? Não é? Depois em casa vocês pegam de novo para entender isso aí. Então Deus vai apaziguando ali as faculdades, os sentidos que estavam agitados, que estavam fora do lugar, que estavam distraídos. Você estava rezando, nós estávamos pensando na panela que está lá no fogão, estava pensando no trabalho de amanhã, você está pensando na conta que vai pagar, você está pensando no aniversário que você vai, você está pensando em tanta coisa. Então ali o teu sentido, as tuas faculdades estão distraídas, elas não estão em intimidade com Deus. Aí o que Deus faz? Envia o dom de ciência para fazer o quê? Acalmar e apaziguar, permitindo a fé permanecer em Deus. Aí você, aí naquele momento, aí vem a faculdade, aí vem a vontade, permanece em Deus. A inteligência permanece em Deus. A memória permanece em Deus. Aí você consegue, entendeu? Aí você consegue rezar. Assim a fé é aperfeiçoada, aí a fé é aperfeiçoada e nutrida pela ação dos dons, torna-se o que chamamos de fé viva. Eita nós! Então essa fé aperfeiçoada por esse dom do Espírito Santo, que vem sobre nós por dom de ciência naquele momento, aí se tornou uma fé viva. Aí a tua oração se torna uma explosão. Aí era quando os santos levitavam, os santos
fazendo esse trabalho, aí na oração, aí eu vou voltando para Deus, né? Então, a fé contemplativa, mergulhada em Deus, a alma com todas as suas potências, procura a Deus. Aí, olha que interessante, a alma, aí naquele momento, a alma, com todas as suas potências, começa a procurar Deus. Tá entendendo? Então, essa fé aperfeiçoada pelo dom do Espírito Santo, estão nas minhas potências. Aí as minhas potências, a fé, a vontade, a inteligência e a memória, começa a procurar Deus. Antes ela não estava procurando o que fazer no dia seguinte? Não era isso? A vontade, a inteligência e a memória. Não estava procurando o que fazer no dia seguinte? Não estava preocupada com as panelas, preocupada com o trabalho, preocupada com o menino que vai para a escola, preocupada com isso? Não estava assim antes? Não era assim? Depois dessa ação, o que aconteceu? A fé me leva com que as minhas potências comecem a procurar Deus. Aí eu começo a procurar Deus. As minhas potências começam a procurar Deus, se doa a alma, Deus aperfeiçoa as atividades de suas faculdades e Ele mesmo se doa. Meu Jesus amado. Uau! Deu para entender, meus queridos? Sim? Depois pega essa folha em casa, por favor. Por isso que antes de orar é bom sempre clamar o Espírito Santo, né? Sim, mas isso aqui que eu expliquei para vocês é para vocês entenderem como que se dá tudo isso no momento de oração. Como que acontece que essa parte é muito importante. Aonde? Quando a inteligência cansada de não ver nada, quando você está ali sem o dom da fé, sem essa fé aperfeiçoada pelo dom, que aqui vem o dom da ciência aperfeiçoando. Quando você se encontra nesse momento de oração, que você sabe que está distraído, que você sabe que não está conseguindo entrar na oração, clama os dons do Espírito Santo. Você já sabe o que está acontecendo. Eu estou explicando uma coisa para vocês muito, muito importante. Irmã, é por isso que às vezes eu fico pensando mesmo, quando eu estou orando o texto assim, aí eu faço a oração do Espírito Santo sempre antes, né? E olha, fazer as orações. E no texto acontece muito isso, na oração do texto, nossa, que nem falei para a senhora, é uma batalha. Né? É uma batalha. Uma batalha e acontece muito isso. Sim, muito isso. É, quando você inicia, mas quando você já está no final assim, você já está mais calma, já. Mas vocês entenderam o processo aqui? Pegue em casa de novo, estude isso aqui. Aí você vê que Deus vai trazendo, Deus vai acalmando, colocando no sentido e apaziguadamente permitindo a fé permanecer em Deus. Então ali, Deus vai vendo a tua oração e Deus vai vendo tudo isso. Aí Deus vai trabalhando, Deus vai trazendo, até você chegar a uma fé viva. Até o que na oração você tem que fazer? Procurar Deus. Procurar Deus. E como que se dá isso, irmã? Aqui está explicando como que eu procuro Deus. Olha aqui. Que vai Deus, é a fé completa, mergulhando em Deus bem aqui em cima. Acaba colocando no sentido seu apaziguamento, permitindo a fé permanecer em Deus. Deixa eu ver se é mais assim. Então as potências procuram, a alma com todas as suas potências procura a Deus e Deus se doa a alma. Então, meus amigos, meus irmãos, o que na oração Deus quer fazer? Se doar a você. Mas por que muitas vezes Deus não se doa a mim e a você? Porque as minhas potências não a procuram. Nossa, demais, né? Irmão, por que tem muitas madrugadas que a gente acorda e sente que a gente precisa rezar? A alma pedindo. Mas a nossa ou não, a sua? A minha? Sua alma. Está necessitando de oração. Sua alma. É porque tem muitas madrugadas que eu tenho acordado. Sim. E eu rezei Pai Nosso e Ave Maria, não conseguia dormir.
Aí eu rezei o creio, vim de Espírito Santo, aí comecei no Pai Nosso nas Ave Marias e dormi. Sim. Mas eu tentei inúmeros Pai Nosso e Ave Maria e não dormia. Então, naquele momento, a tua alma estava precisando. Porque muitas vezes a nossa alma fica agonizando por falta de oração. E ela pede, ela tem fome, ela tem sede, tá entendendo, meus irmãos? A minha alma, a tua alma tem sede de oração, rezar constantemente, reze, não pare de rezar. Aí você não faz durante o dia, ele te acorda à noite, né? Acorda à noite. Eu vou ter um descanso, de rezar. Recreação, intervalo. Não tira intervalo da oração, orai sem cessar. Orai sem cessar. Jesus fala, não tem oração, não tem intervalo. Quando é que eu tenho que rezar, irmã? Sempre. Tá com o texto o tempo todo na mão? Não. Mas se puder, sim. Mas se não, reza com a mente. Procura fazer oração mental. Vai exercitando tua mente, entendeu? Vai. Com canto também. Né? Com canto também os louvores. Com a graça de Deus e Nossa Senhora, não para me colocar lá em cima, não, de jeito nenhum. Fale não. Com a graça de Deus e Nossa Senhora, eu fui fazendo exercício, e com a graça de Deus e de Nossa Senhora, porque é graça mesmo, hoje eu consigo rezar um rosário só na mente. Só na mente. A oração mental espanta os maus pensamentos. Entendeu? E você vai entrando em intimidade com Deus, intimidade. Buscar intimidade com Deus, buscar intimidade com o Espírito Santo. E para isso tem que ter a fé. Vocês viram hoje? Por favor, vejam de novo essa aula de hoje, que é muito profunda, é muito esclarecedora. E ajuda demais a gente. Tá? Isso aqui são dicas profundas. Dicas mesmo que se você entender, você consegue dar um passo gigante na tua espiritualidade. Eu vejo meus meninos lá em casa, que eles estudam aqui, então eles vivem em oração. Eles mostram a fé o tempo todo lá em casa. Eu fico aprendendo direto com eles. Tá vendo? Que bom? Amém? Amém. Eu